E hoje chegamos à aplicação do curso para a vida na igreja. Nos últimos 2 encontros, nós falamos sobre as aplicações da masculinidade e da feminilidade bíblica para o lar. E nesta aula e na seguinte falaremos sobre como isso tudo se aplica na prática, na vida da igreja local. Mas quer estejamos falando sobre o lar, a igreja ou a sociedade em geral, nós cremos que os princípios bíblicos sempre se aplicam. Vamos lembrar de novo quais são esses princípios. Primeiro, homens e mulheres são igualmente criados à imagem de Deus e, portanto, têm igual valor aos olhos de Deus e devem ter igual valor aos nossos olhos também. Segundo, mesmo tendo sido criados iguais perante Deus, o Senhor concedeu papéis distintos aos homens e às mulheres, que em nada comprometem a igualdade deles em valor e dignidade. E em terceiro lugar, nós cremos que os papéis que Deus confiou ao homem e à mulher, apesar de terem sido corrompidos pelo pecado, eles são restaurados e renovados pela graça de Deus em Cristo Jesus, e não abolidos. Então, em Cristo, nós cremos e oramos pela renovação destes papéis, sem que isso confira, de novo, um status diferenciado para homens e mulheres na igreja. Ninguém é superior ou inferior por ter o seu devido papel no corpo. Esses são os princípios. Como é que eles se aplicam na vida da igreja local? Sobre isso que vamos falar hoje. E temos que começar pelo seguinte ponto. Existe um altíssimo grau de semelhança entre os papéis e as funções que homens e mulheres exercem na igreja local. Vou ser mais preciso, eu falei papéis e funções. Existe um altíssimo grau de semelhança entre as funções e os serviços que tanto homens e mulheres desempenham na vida da igreja local. Essa é a primeira lição de hoje, está aí no seu esboço. Okay? As Escrituras não apenas permitem, como também esperam que homens e mulheres participem da grande maioria dos serviços e do testemunho da igreja local. Então, a todos os homens e as mulheres presentes, casados ou solteiros, com filhos ou sem filhos, não importa o seu estado civil, não importa em que época da vida você está, homens e mulheres, é esperado de nós, e Deus ordena que todos nós participemos como membros ativos do corpo de Cristo, que todos nós desempenhemos o nosso serviço, qualquer que seja esse serviço, na igreja, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Vamos ver como isso fica claro em 1 Coríntios capítulo 12, podemos abrir lá, primeiro texto da manhã, 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11. 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Acompanhem comigo a leitura. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O que queremos ressaltar desse texto, para a nossa aplicação hoje, é que Deus capacita todos os membros da igreja para servi-lo, independente de gênero. Isso fica claro aqui, não? Se todos os membros são capacitados pelo Espírito, e a igreja não é só composta de homens, e nem só de mulheres, mas de homens e mulheres, então Deus capacita ambos, homens e mulheres, na igreja local, com dons, com capacitações do Espírito para servi-lo. Isso é encorajador, não? Isso independe de gênero. Todos são capacitados para edificar a igreja local. Então, espera-se que todos se dediquem igualmente
a edificação da igreja. É verdade, como veremos ao final desta lição e mais a fundo na próxima lição, que Deus estabeleceu algumas estruturas dentro da igreja, okay, de exercício de autoridade e de serviço na reunião pública, que sim, competem somente aos homens. Vamos falar sobre isso ainda hoje e mais a fundo na próxima aula. Mas isso não compromete o fato de que todos estão envolvidos no corpo de Cristo, independente do serviço. Aliás, se nós seguíssemos na leitura deste mesmo capítulo, não vamos fazer isso agora, mas a partir do versículo 12 e até o versículo 27, nós veremos que há diferentes membros, há diferentes dons, e nenhum membro ou dom ou serviço é mais ou menos importante que o outro. Paulo usa a metáfora de um corpo com vários membros, né, e o olho não podendo dizendo para o pé que não precisa dele, nem o pé se achando menos, porque é pé e não olho. Então não existe membro mais importante ou menos importante. Ninguém deve se orgulhar do seu serviço, nem ficar descontente, porque não está fazendo o serviço que o outro desempenha no corpo. Todos são importantes, igualmente importantes para o corpo, independente do seu serviço. Segundo ponto dessa lição, também está aí na frente do seu esboço. É o ponto seguinte: homens e mulheres são chamados a servir na igreja em todas as funções, exceto quando tal serviço possa violar o princípio bíblico da liderança masculina. Isso especificamente em relação à função de ensino e no exercício de autoridade sobre os homens numa reunião pública da igreja local. De novo, vamos falar mais sobre este princípio de liderança, de autoridade, de ensino na reunião pública da igreja ao final da aula e na aula que vem. Mas vamos agora nos concentrar naquele serviço ou naqueles serviços que são comuns na igreja a homens e mulheres, o que todos nós podemos e devemos fazer como povo de Deus na igreja local. Primeiro, e talvez você pense pouco desse serviço, mas ele é um serviço maravilhoso, é o simples serviço de estar presente, participando do culto público. Os momentos mais importantes na vida de uma igreja local acontecem no contexto do culto público, quando nós nos reunimos para ler a Bíblia, orar segundo a palavra, cantar, pregar e ouvir a pregação, celebrar a palavra de Deus. Juntos nós fazemos algo inexplicável e misterioso para os que não pertencem à igreja local. É gente de toda a raça, tribo, língua, nação, pano de fundo social, grau de instrução, profissão, carreira, o que for. Gente de todo tipo, de todos os cantos, fazendo algo glorioso, louvar a Deus. Bendizer o seu nome, render a Ele a glória que lhe é devida. Isso é algo que nós não podemos fazer somente em casa. Temos que dizer isso: não, pastor, já cultuo em casa, por que eu preciso ir para a igreja? Não, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Porque aqui juntamos todas as famílias, como uma única família, para darmos testemunho público da glória de Deus, algo que outros não poderiam ver quando a sua família está reunida em casa, com portas fechadas. Aqui, com o santuário aberto, com portas abertas, muitos outros podem ver Deus sendo glorificado aqui, por meio do nosso serviço. E é assim que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria ao mundo, por meio do seu povo, por meio do testemunho conjunto do seu povo reunido em culto público. Os pastores e os pregadores não podem fazer isso sozinhos. Os teólogos da academia, os blogueiros da internet não podem fazer isso sozinhos. Os homens não podem fazer isso sozinhos, nem as mulheres podem fazer isso sozinhas. Mas quando homens e mulheres se juntam em culto público para glorificar a Deus, isso é um tremendo serviço neste mundo. É um grande testemunho ao Senhor e uns para os outros. Um grande encorajamento. Então, irmãos e irmãs, homens e mulheres, não menosprezemos o serviço preciosíssimo de participar do culto público. Chegar na hora, com a Bíblia em mãos, cantando com alegria. A sua presença e a sua presença participativa é um enorme encorajamento para nós. Assim como a sua ausência ou sua presença passiva pode ser um grande desencorajamento para nós.
Então, homens e mulheres, não desprezemos a maravilha do serviço do culto público. Estar aqui, presente e participando. Segunda coisa, não só participando ativamente, cantando, orando, ofertando, dizimando, prestando atenção na pregação, mas também, segundo, lendo as Escrituras, orando e profetizando. Nos nossos cultos de domingo na catedral, especialmente à noite, às vezes os pastores pedem que uma mulher nos conduza na leitura pública das Escrituras Sagradas. Ler a Bíblia em público é um dos serviços mais importantes da igreja local. Anunciar em alta voz para que todos possam ouvir as verdades de Deus, conforme registradas nas Escrituras. E nós cremos que este é um privilégio concedido tanto a homens como a mulheres. Talvez as irmãs se sintam acanhadas ou talvez intimidadas para subir ali naquele púlpito lateral à noite para fazer uma leitura pública. Mas não deveriam, porque nós pastores cremos que o ensino e a aplicação da palavra de púlpito, isso sim, é uma prerrogativa de homens, e veremos por quê ao final da aula. Mas ler a palavra, anunciá-la com clareza, é um serviço que todos nós podemos e devemos desempenhar. Não só ler a Bíblia, mas orar em público. Não só aqui domingo à noite, mas na nossa reunião de oração de meio de semana. É esperado que as mulheres também participem assim, servindo ao Senhor por meio das suas orações públicas. Se você não fechou sua Bíblia, ainda em 1 Coríntios, volte apenas um capítulo. 1 Coríntios 11. Ok, eu não vou falar sobre cabeças cobertas e descobertas, isso vai ficar para o pastor Marcelo na semana que vem, deixei esse abacaxi para ele, né? Ele que vai expor 1 Coríntios 11 aqui, né, mais a fundo. Mas eu quero apenas chamar a sua atenção para o versículo 5. Paulo diz, e toda mulher que ora ou profetiza. E o contexto aqui é culto público. Paulo constata como um fato, que não só homens, mas mulheres podem e devem participar do culto público orando. Orando em alta voz, orando pela igreja. Ok? Ele espera que as mulheres orem. Oração, tanto quanto a leitura das Escrituras, é um dos serviços mais básicos e fundamentais da igreja local. Irmãs, vocês estão muito bem representadas nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, com Ana, a oração de Ana, em 1 Samuel 2, e no Novo Testamento, Maria, em Lucas 1. As orações, duas orações preciosíssimas da Bíblia, registradas da boca de mulheres santas e piedosas, usadas por Deus. Então, lendo as Escrituras, orando, e Paulo aqui também menciona profetizando. Ele constata que mulheres também devem profetizar, ou espera que mulheres profetizem no contexto da reunião pública da igreja. Pastor, o que isso significa? Bem, profecia aqui não significa essencialmente prever o futuro, né? Eles estão fazendo aí as profecias da Copa, né? As profecias das eleições, né? O mundo entende esse aspecto profético como algo mais de evidência, de conhecimento prévio do futuro. Não é esse o sentido de Paulo aqui, não é esse o sentido até principal da Bíblia, quando ela usa a palavra profecia. A ideia aqui de profecia não é tanto de previsão ou prognóstico, mas de compartilhamento de lições para a vida cristã. Lições que estão pautadas na própria palavra de Deus. Então, como é que as irmãs e os homens também podem profetizar no contexto de um culto público? Ora, compartilhando um testemunho, uma resposta de oração, ou algo que Deus te ensinou recentemente da palavra de Deus. Isso é uma maneira de compartilhar a palavra, a vida cristã, de forma pública, a fim de nos encorajar. Então, um testemunho pode vir por uma palavra ou uma impressão vinda do Senhor a partir de um texto bíblico. Tivemos exemplos disso recentes, após o nosso retiro de carnaval. Aliás, logo no domingo seguinte, em que tanto eu trouxe uma palavra, que eu compartilhei com a igreja, e a nossa irmã Adriana também, uma impressão a respeito da catedral, baseada em Isaías capítulo 61. A palavra que ela compartilhou no contexto de culto público, num domingo de manhã. Uma palavra que ela primeiro submeteu a nós pastores, então julgamos que era importante compartilhar isso com a igreja. Isso é uma maneira de servir
com profecia, com compartilhamento da palavra de Deus, de maneira pública, a fim de edificar a igreja. Isso homens e mulheres podem e devem fazer, lendo as Escrituras, orando, profetizando. Ponto seguinte, terceiro, ensinando e liderando outras mulheres. Apesar dos pastores da catedral crerem que somente os homens são chamados por Deus para instruir a assembleia mista de uma congregação reunida em culto público, isso não significa que as mulheres não podem nem devem ensinar na igreja. Por exemplo, pode abrir em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Olha só, notaram as palavras que Paulo usa para descrever o serviço das mulheres em relação às mais novas, às menos experientes? Na tradução que a Priscila leu, falou sobre mulheres mais idosas sendo mestres e instruindo as mais novas. Na NVI, Paulo fala que elas devem ser capazes de ensinar o que é bom, podendo orientar as mulheres mais jovens. E como isso acontece? O que isso acontece na vida da igreja local? Bem, certamente pelo exemplo que as irmãs mais idosas e mais experientes dão para as mais novas e menos experientes. Mas não é só pelo exemplo que as mulheres podem e devem ensinar, mas por meio de instrução, de orientação, não só prática, mas bíblica, a respeito do que significa ser uma mulher piedosa. Então, isso vale, irmãs, não só para as mais idosas e mais experientes. Mulheres solteiras, mulheres mais novas também podem fazer isso. Porque a autoridade não vem do seu documento de identidade, né? Idade não é documento. O que importa é o quê? Maturidade espiritual. E a autoridade principal vem da palavra de Deus, aliado, é claro, a um bom testemunho, a um testemunho maduro, íntegro, de uma mulher que teme a Deus e vive segundo os seus mandamentos. Então não, isso aqui não é uma orientação só para aquelas que já estão criando seus netos, né, que já viveram a vida, não. Todas as mulheres maduras, experientes, podem e devem fazer isso com as mais novas, né? Segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Paulo. Então, irmãs, estejam vocês solteiras ou casadas, com filhos ou sem filhos, ou com netos ou sem netos, não importa. Não deixem de encorajar e exortar umas às outras, por meio do compartilhamento da palavra de Deus. Quarto, ministrando às crianças. Por uma série de razões infundadas, cada vez mais a nossa sociedade vê o serviço ou o cuidado com os menores, com os mais pequeninos, como um serviço inferior, de menor valor. Bem, se cuidar das crianças é só colocá-las numa sala cheia de brinquedos, assistindo televisão, realmente, né, não é necessário, né, muito talento, muito brilho para fazer uma coisa dessas. Mas não é isso que nós fazemos na igreja, não é isso que deveríamos fazer em casa com os nossos filhos, apenas delegá-los para os brinquedos e para a televisão, para o Netflix, ok? Nós precisamos de mulheres e de homens também. O pastor Marcelo lembrou bem disso semana passada. Não só de mulheres, mas de homens também, que dediquem-se ao ensino da palavra à próxima geração. E eu nem sabia que seria o Salmo 78, que seria exposto hoje, né? Que falou sobre isso. Não preciso chover no molhado. Já vimos que é toda a nossa responsabilidade como igreja transmitir a palavra à próxima geração, aos filhos, aos netos, aos bisnetos, preparando-os para que eles possam continuar essa cadeia de instrução, essa corrente de instrução que atravessa gerações. Nós temos um exemplo na Bíblia disso, 2 Timóteo. Se você está em Tito, volte um livro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Diz: quanto a você, porém, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Pergunta: de onde Timóteo aprendeu as sagradas letras? Do seminário?
De uma faculdade teológica? Foi primeiro na escola bíblica dominical? Não. Desde quando ele conhecia a Bíblia? Diz Paulo, desde criança. E quem instruiu Timóteo, ainda criança, na palavra de Deus? A resposta está no capítulo 1. Tipo o capítulo 1 desta carta, versículo 5. Paulo diz, 2 Timóteo 1, 5. De quem ele aprendeu a Bíblia, ainda cedo? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Olha o retrato aqui do Salmo 78. 2 gerações contando a terceira, os louváveis feitos do Senhor. E, olha só, uma lição bônus aqui, né? Não foi a mãe que criou e a avó que estragou. A Bíblia não entende assim, né? Viu? Mãe e avó, gerações consecutivas colaborando para o mesmo fim e não divergindo na criação. A avó Lóide e a mãe Eunice instruindo Timóteo na fé. Ou seja, foi daí que Timóteo aprendeu, desde cedo. Treinar a próxima geração da igreja ainda criança. E é dentre as nossas crianças que surgirão os futuros pastores, e mestres, e obreiros, e missionários da igreja. Que privilégio participar da formação espiritual das próximas gerações da igreja. Mulheres, esse é um serviço preciosíssimo, seja em casa ou na igreja. Homens também. Lembremos, homens, que nosso papel é de prover e proteger o nosso lar. Isso envolve as crianças, em casa e na igreja também. E de novo, para homens e mulheres casados, solteiros, não importa a idade, todos devem participar desse serviço. Uma dúvida prática, vez por outra recebemos essa pergunta: quando é que um menino torna-se grande demais para ser instruído por uma mulher na igreja? Uma boa dúvida, não? Bem, a Bíblia não estabelece uma data limite. Não, o menino pode ser ensinado por uma mulher até a idade tal e depois só pelos homens. A Bíblia não diz isso, então precisamos de uma certa sabedoria e discernimento. Nós cremos que enquanto um menino, mesmo um rapaz, estiver morando com seus pais, estiver debaixo da instrução dos seus pais, inclusive da sua mãe, bem, nada impede que ele seja instruído por uma outra mulher na igreja. Mas se este jovem já se emancipou, já está independente, ok? Já estabeleceu sua moradia, mesmo solteiro, e nós entendemos que ele já assumiu responsabilidade por si e não compete mais a uma mulher instruí-lo, mas sim os pastores e os outros homens da igreja. Aí vem a área cinzenta, né? Entre uma coisa e outra. Como é que um menino passa de uma fase para outra? Não sabemos exatamente, ok? Mas, se tivermos que errar para um lado ou para um outro, erremos pelo excesso de quê? De cautela, não? Então, talvez um adolescente, né? Não digo tanto um pré-adolescente, mas um adolescente, um pré-universitário, é esperado que cada vez mais os homens assumam o papel de liderança, de ensino e de autoridade sobre a vida deste rapaz, mostrando essa transição gradual e importante na vida cristã, na vida da igreja, ok? Por fim, outros tantos ministérios: evangelismo, missões, capelania, visitação, intercessão. Há uma variedade de serviços da igreja local que nós não exploramos a fundo nesta aula, mas que cremos estão facultados tanto aos homens como às mulheres, ok? Não falamos aqui sobre visitação hospitalar, ministérios de socorro. Há um maravilhoso ministério dessa igreja, das irmãs que ajudam as mães de recém-nascidos com, né, comida preparada para abastecer essa casa que está se adaptando a um bebê recém-chegado, mãos de compaixão, coisa maravilhosa, não? Se não souber sobre esse ministério, pode falar com a Raquel, né, que temos uma mãe que deve dar à luz amanhã, a Laísa, aguardando o terceiro filho, então já está esperando a nossa ajuda. Então, participar desses ministérios de apoio, de socorro, de carinho pelos membros da igreja, de intercessão, enfim, há inúmeros serviços que homens e mulheres podem desempenhar na igreja, de intercessão, de aconselhamento, de socorro, até missões.
Temos biografias maravilhosas de mulheres usadas poderosamente por Deus na frente missionária, como o testemunho de Elizabeth Elliot. Não sei quantos conhecem o livro Através dos Portais de Esplendor. Um livro maravilhoso, de uma mulher poderosamente usada por Deus, uma viúva missionária, perdeu seu marido nas mãos dos índios que eles estavam tentando evangelizar na Cordilheira dos Andes, no Equador, e uma mulher que sobreviveu ao seu marido e deu seguimento à obra missionária, sem o apoio do seu esposo, tendo que criar os seus filhos ainda pequenos. Então, enfim, temos inúmeros exemplos de como mulheres podem e devem servir ao lado dos homens para o bem da igreja. E eu louvo a Deus por todas as mulheres, as irmãs aqui presentes que têm participado ativamente desta igreja e deste ministério. Deixe-me dizer como pastor, como eu fico orgulhoso de ver, não só os irmãos, mas as irmãs participando, né? Ministérios de cantina, na introdução, na recepção. Quão empobrecido seria o testemunho e o serviço dessa igreja sem a ajuda das irmãs. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e as recompense ricamente. Que Deus levante mais mãos, mais ombros, mais braços para acolher as crianças, receber um visitante, servir uma refeição. Deus continue multiplicando esses dons e talentos aqui na nossa igreja local. Okay? No tempo que nos resta, deixe-me correr um pouquinho aqui para cobrir o resto do material e no fim teremos um tempinho para perguntas. Então já vimos nesta aula o alto grau de semelhança entre os serviços desempenhados por homens e mulheres na vida da igreja local. Aí vem a pergunta: bem, pastor, se existe tanta semelhança, então por que Deus reserva alguns poucos serviços, a saber, a função de liderar e pastorear a igreja somente para os homens? Por que essa restrição? Bem, na próxima aula, semana que vem, o pastor Marcelo nos conduzirá por 2 textos que se aprofundam nesse assunto, o texto de 1 Timóteo 2 e 1 Coríntios 11. Okay? Mas deixe-me levá-los para 1 Timóteo 3 agora, 1 Timóteo capítulo 3, vamos abrir lá, para examinar brevemente as descrições bíblicas de alguém chamado para pastorear a igreja, para exercer a supervisão pastoral da igreja local. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1, uma observação. Quando Paulo aqui fala sobre aqueles que desejam a função de bispo, bispo em grego, episkopos, de onde vem episcopal, okay? Significa tão somente alguém que exerce supervisão. Okay? Então está falando alguém que almeja a função de supervisão pastoral da igreja. Então os termos bispo, pastor, presbítero, eles são sinônimos na Bíblia. Então não está falando apenas sobre, no nosso entendimento, bispo, aquele que é um pastor de pastores. Está falando sobre pastores em geral. Okay? Quando Paulo descreve as qualificações de alguém que almeja, deseja essa função, notaram como Paulo se refere basicamente a candidatos do sexo masculino? Notaram isso ou não? Logo no versículo 2, diz que o candidato deve ser marido de uma só mulher. Bem, mulheres não podem exercer, não podem ter essa qualidade, é verdade? Está falando de um homem fiel a uma só mulher. Então está descrevendo pessoas que, dentro da congregação, homens de reputação ilibada no seu casamento. Não necessariamente só homens casados, mas homens que demonstram um grau de fidelidade, de compromisso. Okay? Homens de uma só mulher. Okay? E é isso que encontramos ao longo do Novo Testamento. Temos um padrão de homens exercendo posições de liderança pastoral à frente da igreja. Especificamente na parte do ensino, na supervisão do ensino, da instrução da igreja. Okay? De novo, as outras qualidades aqui que Paulo enumera, bem, devem ser observadas nas mulheres também, que elas sejam santas, que elas sejam moderadas, que elas sejam pacíficas, sim, também. Mas vamos refletir um pouquinho sobre a função pastoral, para vermos por que Deus a reserva exclusivamente para a igreja, ou para os homens na igreja. Okay? Primeira coisa, os pastores são os provedores da igreja local por meio do ensino bíblico fiel.
Notaram isso? Com a única aptidão aqui, a única competência esperada de um candidato ao ministério pastoral, que ele seja apto para ensinar. Está aqui no fim do versículo 2. Notaram isso? Porque é por meio do ensino que os pastores exercem seu papel de provedores espirituais, ensinando, alimentando o rebanho por meio da palavra de Deus. Então eles são provedores. Segundo, pastores também são protetores do rebanho, diante dos perigos da falsidade, do erro, do engano, da heresia. Então, muitas vezes quando Paulo fala sobre o ministério de ensino na igreja, ele fala disso num contexto de proteção, não só de provisão, mas de proteção do rebanho, do erro e do engano. Isso em 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E o que os pastores devem fazer? O versículo anterior diz, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então os pastores são provedores e os pastores são protetores do rebanho. Terceiro, os pastores devem liderar a igreja pelo seu exemplo. Nós deixamos as referências aí, deixe-me apenas ler estes textos. 1 Pedro 5:3 diz que os pastores devem agir não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E Hebreus 13:7 diz: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, pastores são provedores, são protetores, são os líderes da igreja. E por fim, os pastores são aqueles que prestarão contas a Deus pela igreja. Você vê isso em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Bem, se você está fazendo os cálculos aí comigo e juntando as peças do quebra-cabeça, você já deve ter reparado por que Deus reserva para os homens a função da liderança pastoral na igreja. Pastores são provedores, são protetores, são líderes e são eles que prestam contas a Deus pela igreja. Onde nós já vimos esses conceitos neste curso? Isso descreve o quê? Um homem. Descreve o primeiro homem, Adão, não? Que deveria ser o provedor, o protetor, o líder do seu lar no jardim e aquele que prestou contas a Deus. Eva pecou primeiro, mas quem prestou contas primeiro a Deus? Adão, o homem. Ou seja, todas as qualificações, as características de alguém chamado para o ministério pastoral são as qualidades de um homem santo, de um homem piedoso, de um homem designado por Deus. E se há qualquer dúvida sobre isso, 1 Timóteo 3, versículo 4 diz que o candidato ao ministério pastoral deve governar bem a sua própria família. Gente, quem é que governa a família? Quem é o cabeça da família? É o homem. Então Paulo espera que o mesmo padrão que nós vemos no lar é o padrão que devemos encontrar na igreja. Homens liderando o lar, a família. Porque diz Paulo, se este homem não sabe governar bem a sua família, como é que ele vai governar bem a igreja, que é a família de Deus, a casa de Deus? Em suma, o retrato bíblico da liderança pastoral é algo essencialmente masculino. E não, isso não se trata de um certo machismo pastoral ou um machismo ministerial. Não, é algo ordenado por Deus, desde o jardim, para o lar e para a igreja também. E não, essa não é uma liderança autoritária, dominante. Não, é uma liderança que deve espelhar a liderança da igreja, que é Cristo Jesus, o cabeça. Assim como Cristo serviu sacrificialmente a igreja, sua noiva, assim os pastores também devem dar as suas vidas pela igreja, provendo, protegendo, liderando, prestando contas a Deus por esse rebanho. Bem, pergunta aos membros desta igreja: quanto vocês têm orado pelos seus pastores, para que eles sejam homens assim? Para que sejamos homens mais
parecidos com essas qualificações bíblicas. Para que sejamos fiéis provedores do rebanho e protetores do rebanho. Líderes de boa reputação e bom exemplo, que prestarão contas a Deus pelas suas almas. Os irmãos têm orado por isso? E as irmãs também? E os irmãos e as irmãs têm orado para que Deus levante mais pastores assim nesta igreja? E que Ele levante mais pastores assim no Brasil, no Rio de Janeiro. Porque essa é uma grande crise na igreja hoje, é uma crise de liderança. Por que a igreja está tão desacreditada? Porque a liderança pastoral está desacreditada. E assim como for a reputação dos pastores, assim será a reputação da igreja e do evangelho que a igreja prega. Então estamos orando por isso? Deus levante mais pastores assim? Quem sabe dentre os nossos filhos? Quem sabe já não tem alguns Timóteos nascidos ou por nascer nessa igreja? E os irmãos e as irmãs estão instruindo os seus filhos para que, mesmo não se tornando pastores um dia, possam ter essas qualidades, essas características. Esposas, vocês estão orando pelos seus maridos para que eles sejam homens assim? Quer Deus os chame para o pastoreio ou não, mas que sejam homens desse calibre, desse naipe, dessa qualidade espiritual. Orem pelos seus maridos assim. Maridos, almejem ser isso, orem por si assim. Homens, quer casem ou não, orem para que possam ser homens santos assim. Irmãs solteiras, orem. Se vocês desejam um casamento, orem para que possam encontrar homens assim, com essas qualidades. Pode não ser tão bonito quanto você imaginava, tão rico quanto você gostaria, nem tão habilidoso quanto o Rodrigo Hilbert, não importa. Importante que seja um homem santo, um homem piedoso, homem de palavra, homem da palavra. O resto é resto. Beleza, riqueza, ou saber cozinhar na mata com temperos silvestres, isso, enfim, isso é de menos. Okay? Para terminar, falamos sobre os pastores e os diáconos. Paulo os menciona a partir do versículo 8, não? E será que a Bíblia reconhece diaconisas? Vamos lá, vamos ver o que diz a palavra de Deus em seguida. Ainda em 1 Timóteo 3, versículo 8. Os diáconos igualmente a quem? Igualmente aos pastores, que ele já descreveu antes. Devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. E aí Paulo volta. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos, sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Veja só, a Bíblia reconhece 2 ofícios na igreja: o de pastor e o de diácono. E vocês devem ter notado que as qualidades morais e espirituais dos dois devem ser iguais. O caráter, a conduta, o testemunho iguais. A única diferença é que pastores devem ser aptos para ensinar. O ensino da palavra é uma competência esperada de pastores. Okay? Diáconos não. Eles servem de uma maneira mais prática, auxiliando os pastores na supervisão e na organização dos serviços da igreja. É a única distinção de competência. Os pastores lideram, protegem e provém à igreja por meio do ensino da palavra. Os diáconos vêm para auxiliá-los na organização dos demais serviços. Aí vem a pergunta: será que mulheres podem desempenhar esse segundo ofício? Já vimos que pastores não. Deus não chama pastoras, okay? Não ordena pastoras, só pastores. E diáconos? Será que tem espaço na Bíblia para diáconos e diaconisas? Essa é uma grande discussão na igreja evangélica, com base no versículo 11. Quem são essas mulheres aqui que Paulo menciona? Vocês devem ter notado no meio de uma instrução a respeito dos diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Será que este versículo sanciona o reconhecimento de diaconisas? Bem, há pelo menos 4 possibilidades na interpretação desse termo mulheres aqui. Primeira possibilidade, que Paulo está instruindo todas as mulheres da igreja.
Não, agora, mulheres, deixa eu abrir um parêntese aqui e falar para todas vocês, que se espera de vocês, que vocês sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Bem, eu creio que as mulheres da igreja devem ser isso. Mas a pergunta é se é isso que Paulo está dizendo aqui. Me parece estranho que no meio de um capítulo sobre pastores e diáconos, e no meio da descrição dos diáconos, Paulo pare para dar uma instrução para todas as mulheres. Não faz muito sentido, não? Parece que é uma tangente aqui que não bate com o contexto. Então não creio que Paulo esteja falando especificamente aqui a todas as mulheres da igreja, se bem que a instrução vale para todas as mulheres. Okay? Segunda opção, ia ser bastante antiga, Calvino defendia essa opção, que Paulo está descrevendo as esposas dos diáconos. O termo aqui mulheres pode ser traduzido tanto mulher ou esposa. Então, no meio de uma discussão sobre os diáconos, ele fala sobre as esposas dos diáconos. Mas isso também não parece convencer. Por quê? Por que Paulo falaria sobre as esposas dos diáconos e não falaria sobre as esposas dos pastores? Por que ele seria mais exigente com as esposas dos diáconos do que com as esposas dos pastores? Não faz sentido, não? E o texto não especifica de quem são mulheres, só diz as mulheres, não diz as suas mulheres, ou as mulheres deles, as mulheres dos diáconos. Então não parece convincente aqui que Paulo esteja descrevendo as esposas dos diáconos. Terceira opção, diaconisas, mulheres que preenchem o papel de diácono. Okay? Também não me convence, porque Paulo não usa o termo específico aqui para diaconisa, tem um termo específico para isso, assim como tem um termo específico para diácono. Ele não usa o termo diaconisa, ele usa o termo mulheres. Se ele quisesse falar de diaconisas, ele usaria o termo diaconisas e não mulheres. Então, pastor, qual é a opção que sobra? É a opção que mais me convence. Que Paulo está descrevendo as mulheres assistentes dos diáconos. O que faz mais sentido contextualmente, gramaticalmente e biblicamente. Porque se Atos capítulo 6, você pode abrir mais tarde, Atos 6, muitos creem que é o texto que descreve a nomeação dos primeiros diáconos na igreja apostólica. Atos 6, 1 a 7. E na escolha dos primeiros 7 diáconos, é interessante notar que somente homens foram nomeados para assistir os apóstolos na supervisão do serviço da igreja local. Atos 6, 1 a 7. Os primeiros 7 diáconos, todos homens. Okay? Mas como não se trata de uma posição de autoridade, de liderança e de ensino na igreja, eu creio que seja permissível que as mulheres assistam os diáconos na organização dos serviços da igreja. E você vê isso desde o ministério de Jesus, não? Quantas mulheres ajudaram na hospitalidade, cresce até financeiramente, apoiando Jesus e os discípulos, assistindo-os, desde o ministério de Jesus. Por que isso seria diferente na vida da igreja local? Então parece-me que contextualmente Paulo esteja descrevendo aqui, em 1 Timóteo 3,11, as mulheres assistentes dos diáconos. As mulheres que chegavam junto para dar uma força para esses homens na supervisão e no desempenho dos serviços na congregação. Okay? De novo, porque o diaconato não está imbuído da mesma autoridade que o pastorado. Daí essa flexibilidade da assistência das mulheres aos diáconos, diferente dos pastores. E isso não é um serviço de menor necessidade ou menor importância. Olha como é que Paulo termina no versículo 13 de 1 Timóteo 3. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo diácono, não importa a visibilidade do serviço. Todo serviço é importante. É igualmente importante na edificação da igreja. Seja na liderança pastoral, que Deus confia somente a homens, seja na organização diaconal da igreja, que também cremos que está nas mãos de homens, se bem que eles podem ser assistidos pelas mulheres, ou seja no desempenho de qualquer outra função. Todos são igualmente importantes para a vida da igreja. E de novo, louvo a Deus por todos os homens e todas as mulheres que têm arregaçado as mangas e servido ao nosso lado aqui na catedral. Que Deus os abençoe, que Deus os multiplique
Possamos ver mais dons, mais talentos, mais ministérios surgindo aqui entre nós, para a glória de Deus.